se não valoriza o empresário e não valoriza a geração de emprego, que país que nós somos? Que país que nós seremos daqui a algum tempo? Que é um lugar de respirar a liberdade e contemplar a natureza e fazer amigos e curtir a vida no sentido mais altruísta que ela proporciona, né, a cada um de nós. Vamos à entrevista com Paulo Contígio, do Hotel Fazenda Vila Velute, aqui em Brasília. Pode rodar. O nosso bate-papo de hoje é com Paulo Contígio, arquiteto, empresário. O Paulo é o responsável por esse local maravilhoso que a gente está aqui hoje. Que é o hotel de campo, é um misto de hotel fazenda, com estrutura de resort, que é o Hotel Vila Velute, aqui em Brasília. E nós vamos falar sobre turismo rural. Paulo, boa tarde, muito obrigado por me receber aqui na sua casa. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Boa tarde. Paulo, esse modelo de negócio que você implantou aqui, esse hotel fazenda com estrutura de resort, é algo que tende a crescer no Brasil? Eu acho que Brasília, primeiro é um prazer falar neste meio, né, nessa oportunidade. Eu acho que Brasília tem carências enormes nessa área, né? A nossa estrutura de lazer no campo ela é muito pequena. Normalmente as pessoas recorrem às áreas adjacentes, né, Pirinópolis, Caldas Novas, e Alto Paraíso, para buscar isso. Eu acho que o potencial de Brasília é enorme, muitas pessoas poderão encontrar nesta atividade um meio de viver. Nós temos hoje o sindicato nosso que está estimulando, o Ruraltur, está estimulando bastante as pessoas a constituírem suas estruturas, seus empreendimentos no campo, porque a gente entende que o potencial é muito grande. Brasília tem um poder aquisitivo melhor do Brasil, tem um povo com a cultura uma média cultural elevada, e essas estruturas do campo, elas proporcionam reflexões, trabalho no campo, elas são muito adequadas para quem tem um grau de exigência maior, né? Comida orgânica, contemplação da flora e da fauna, uma série de coisas que favorece esse tipo de turista, né? Sem contar que essas pessoas convivem quase que diariamente com um meio muito estressante, né? Tomadas de decisões importantes. Pois é, essas pessoas quase sempre, empresários e funcionários públicos, chegam no hotel rural buscando desestressar. Eu acho que a maioria, 90%, busca o hotel rural para isso, para descansar. Nós temos no Vila Velute algumas estruturas para quem não está cansado. A gente tem boate e hoje, com a pandemia, a gente não está abrindo. A gente tem tirolesa e várias outras coisas, né? Eu percebi que Trilhas. Você tem aqui espaço, você tem aqui, inclusive, animais, tem cavalo, eu vi gente montando cavalo aqui. Isso é comum. Tem um convite para tirar leite aqui de manhã. Pois é, a parte de fazenda, ela está toda montadinha. A parte de resort, que é essa coisa de poder vivenciar a noite, ter festa para quem não quer dormir, essa coisa, ela é muito forte, porém é para a minoria ainda dos hóspedes. Os nossos clientes, na sua maioria, vêm, tomam uma cerveja ou não tomam, pescam e dormem, descansam, né? Aproveita para descansar. A gente tem uma estrutura bem mesclada, porque nossos apartamentos standard, eles têm aquilo que tem na cidade, né? Ar-condicionado, frigobar, cama box, né? King, e temos chalés com piscina, sem piscina, com banheira que muda de cor.
Então hoje você tem na hospedagem do Vila Velute o que não se encontra no centro de Brasília. A gente tem esse diferencial. A gente tem algumas coisas diferentes também que tem que destacar. Nós temos uma trilha toda calçada de pedra que leva o cliente quase na nascente do hotel. E isso é uma delícia, né? Essa contemplação da água correndo em pequenas cachoeiras, água limpa, né? Porque sai da pedra. É uma delícia. E o cadeirante pode fazer esse percurso, né? Todas as pessoas podem fazer esse percurso. Legal. É muito diferenciado Tem essa coisa. preocupação com acessibilidade, né? O hotel todo é muito acessível, todo o hotel, né? A natureza aqui é muito preservada e toda a circulação tem acessibilidade. Paulo, eu percebi que você tem muitos funcionários aqui, muita gente servindo no restaurante, na piscina. Um empreendimento como esse aqui, em média de quantos empregos você gera aqui? Diretos, em média, 180, 170, 180. Indiretos é uma quantidade enorme, né? Porque é um movimento muito grande, né? As compras de alimentos são muito grandes, né? O emprego de diarista eventuais, também consiste no número razoável. Bebidas, né? As pessoas consomem muita bebida. Enfim, eu acho que emprego indireto a gente deve ter aí por volta de 600 emprego indireto, mais 180, é alguma coisa muito grande, muito grande. Sabemos que empreender no Brasil é algo complicado, burocrático. Nesse segmento de resort, de hotel fazenda, também é complicado? Super complicado, super. O que dá para ser feito? O que as autoridades deveriam fazer para facilitar a vida do empreendedor? Tem que distinguir, né? Não existe ainda uma lei distinguindo o empreendedor rural. Este é tratado de forma igual a quem está na cidade. Por exemplo, a nossa tarifa de eletricidade é igual ao comércio de Brasília, né? O gás é mais caro porque o cara tem que viajar. Enfim, as dificuldades são todas maiores, também porque o Estado não nos observa, né? Não enxerga o turismo rural ainda como um bom gerador de fixação no campo, gerador de emprego, apesar de que a Secretaria de Turismo tem conseguido dar muita atenção e tentar fazer alguma coisa consistente, o Sebrae também, ainda somos quase que esquecidos pelo poder público. Se você está aqui na capital federal, encontra esse tipo de dificuldade, imagina o empreendedor que está em outras regiões mais afastadas, né, do centro. Pois é, normalmente a gente enxerga que a maioria desses empreendedores rurais, eles são pessoas sonhadoras e idealistas, apaixonados pela natureza, amantes do público, porque não dá para tocar isso aqui sem gostar de pessoas. Eu, por exemplo, iniciei isso aqui porque eu não gosto de solidão. Eu amo as pessoas, eu gosto de conviver com as pessoas. E sabia que se eu fizesse isso, eu ia ter a oportunidade de encontrar, de conversar, de crescer na diferença, né, conversando com pessoas de todos os tipos, tal. Então, o empreendedor, ele é uma figura quase sempre sonhadora, o empreendedor sonhador e muito desconexo com a questão do materialismo, entendeu? Apesar desse desprendimento, a gente percebe que o seu empreendimento ele avança, você está construindo um pouco mais aqui dentro do seu próprio negócio. Você acha que, a nível Brasil, esse é um modelo? O que para dar certo, o que o empreendedor tem que pensar quando vai fazer um empreendimento como esse? Eu acho que eu cometi alguns erros ao estudar o projeto. Eu sou arquiteto, eu não tinha ainda as informações que tenho hoje para poder propor um projeto que fosse mais prático. Então eu fui construindo coisas boas
mas sem pensar profundamente na operação. Você tem um planejamento. Não, tendo um planejamento, mas sem pensar em profundidade na operação. A minha sugestão é que quem vai fazer um empreendimento desse reflita muito sobre como ele vai acontecer depois. É coisa de arquiteto isso também. Um bom arquiteto tem capacidade de pensar no projeto já visando como ele vai acontecer, como ele vai ser operado. Você está assistindo a entrevista sobre turismo rural. Estou conversando com Paulo Gotijo, que é o proprietário do Hotel Vila Velute, aqui no Distrito Federal. Ficar um tempo desconectado no interior possibilita uma viagem às nossas raízes, valorizando a contemplação, as paisagens, a boa comida caseira, o estilo de vida das famílias que preferem estar no campo do que estar no agito das grandes cidades, né? Vamos voltar ao bate-papo com o Paulo, que ele tem muito a falar sobre isso. E o Paulo chama atenção para o seguinte: existe uma dificuldade dos governos para facilitar, para permitir esse tipo de atividade econômica, que gera muitos empregos, que mantém o homem próximo do campo, na cidade do interior. Então é muito importante essa fala do empresário Paulo Gotijo. Vamos continuar ouvindo a entrevista. Você pode dar exemplo de uma coisa que você não pensou profundamente e depois você teve que reformular? Por exemplo, eu tenho o setor de produção de alimentos na parte de baixo do hotel. E muitas vezes o cidadão tem que carregar nas costas, subindo ladeira, com alimento ou com roupa que veio da lavanderia, ou bebidas nas costas, porque às vezes não tem um veículo disponível para poder fazer o trajeto. Tem que se pensar nisso tudo, né? Nós temos vários pontos de consumo e isso acarreta uma operação de extrema complexidade, né? A distribuição do alimento, a distribuição de bebida, a distribuição do empregado. O Vila Velute é meio complexo mesmo. Eu sugiro sempre aos meus amigos que têm a ideia de fazer um empreendimento voltado para o turismo rural, que pense em uma coisa mais simples, né? Numa pousada que seja de charme, porque as pessoas hoje elas estão cada vez mais exigentes. As pessoas estão tão carentes que elas não estão suportando nenhum tipo de erro, de falha. E se você tem uma estrutura complexa, a chance do erro é muito grande. É preciso, então, otimizar tudo, fazer tudo muito simplificado, muito estruturadinho, para não correr o risco de decepcionar. Mas nós estamos crescendo, há muito tempo que estamos crescendo. A gente é o maior movimento do Centro-Oeste. A gente acredita que na hotelaria rural a gente está empatado com um hotel em São Paulo. Somos os maiores do Brasil. Falta somente atingir a demanda ideal, né? Que com a pandemia nós tivemos recuo do público ligado ao corporativismo. As empresas não estão fazendo mais nenhum encontro em hotel nenhum, né? Estão em home office, e aí a gente sentiu a falta, porque 48%, 52% do nosso movimento, sobretudo no segundo semestre, era corporativo. E neste momento nós perdemos, né? Paulo, você é um empresário antenado, inclusive você já participou do serviço público, você foi administrador em Brasília. Como é que você vê esse momento político no país? Como é que você vê esse governo do presidente Jair Bolsonaro? Pois o governo do presidente Bolsonaro não é o governo que a gente idealizava nos nossos sonhos. Mas eu, particularmente, vejo este governo com muita esperança, pois o presidente demonstra ser um homem sincero, cuidadoso com a questão ética e tem trabalhado bastante. É visível o esforço do presidente para mudar esse país. A situação é difícil, nós somos, do meu ponto de vista, um país
com um potencial singular em relação ao mundo. Talvez sejamos o país, do ponto de vista dos minérios, do potencial do subsolo, o mais rico do mundo, mas a gente está longe de vencer as barreiras políticas que este país, por cultura, instalou, né? Então é muito difícil essas ideologias retrógradas que não aceitam o desenvolvimento, que não respeitam a família, que não valoriza o emprego nem o empresário. Isso cria um obstáculo muito grande para que a gente possa passar por uma outra etapa, né? Porque se não valoriza o empresário e não valoriza a geração de emprego, que país que nós somos? Que país que nós seremos daqui a algum tempo? É preciso que a gente mude isso, né? Verdade. Paulo, para a gente finalizar, que tipo de mensagem que você deixa para as pessoas que querem conhecer o teu espaço, esse espaço lindo aqui? Eu já estive aqui, você nem estava, eu nem te avisei, para não correr o risco de não te atrapalhar. Que pena. Mas um espaço maravilhoso. Que tipo de mensagem você quer deixar para o nosso? Primeiro, que pena, porque a sua presença me engrandece. Depois, é sempre um prazer receber todos aqui no Vila Velute. Nós temos a possibilidade de receber por day use, é a pessoa que vem passar só o dia, ela pode usar as estruturas do hotel e sai à tardezinha. E nós temos alternativas de hospedagem diversas com preços diversos. A gente aceita Banco-Brás e Montreal, né, que permite um acesso com custo baixíssimo. E nós estamos acreditando que o nosso espaço é um espaço muito saudável, com baixíssimo risco de contaminação, pois é todo aberto, né, muito amplo, né, muitas piscinas, muitos restaurantes. Então é o lugar para as pessoas virem, tirar a máscara, onde não tem ninguém, não há sentido usar a máscara, até porque é só natureza, é oxigênio puro, né? Então é isso, aqui é um lugar de respirar a liberdade e contemplar a natureza e fazer amigos e curtir a vida no sentido mais altruísta que ela proporciona, né, a cada um de nós. Olha, você que está nos assistindo no Brasil inteiro, quando vocês vierem a Brasília, eu sei que fica todo mundo tentado a conhecer ali o Palácio do Planalto, os Três Poderes e tal, mas bem próximo aqui da capital federal. 50 quilômetros do centro. 50 quilômetros. Tudo asfaltado. Tudo asfaltado e não tem engarrafamento, não tem aquela coisa das cidades. Muito aí, não. fácil acesso. Fácil acesso, um local maravilhoso, um spa, na verdade, delicioso. E eu vou arrumar um pretexto de voltar outras vezes aqui para entrevistar Será o Paulo, bem-vindo. para poder apreciar desse lugar maravilhoso. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu conversei aqui com o Paulo Gontijo, empresário. Venham para o Vila Velute. Venham para o Vila Velute. Brasília. Até a próxima. Obrigado.